Era uma vez em Seul, na Coreia do Sul, o inimigo universal Shin Kang-ho iniciou um massacre sem sentido que fez todos sofrerem. O líder da guilda, Chan Shi-van, e basicamente toda a nação acreditavam que Shin Kang-ho era a verdadeira personificação do mal e que ele era o culpado. Chan Shi-van lutou pela justiça e por todas as pessoas do mundo, e Shin Kang-ho continuou atrapalhando seu caminho. Mas quem é ele depois disso senão o próprio demônio? Enquanto o nome de Chan Shi-van for carregado pelo povo, ele nunca, jamais perderá. As pessoas nunca duvidaram e sempre confiaram em seu salvador, o líder da guilda Chan Shi-van. Shin Kang-ho odiava todas as pessoas e desejava a morte delas, incluindo o líder da guilda, Chan Shi-van. O chefe da guilda, Chan Shi-van, ordenou que Shin Kang-ho aceitasse sua morte e acabou com o cara na frente das pessoas. O líder da guilda, Chan Shi-van, ordenou que o povo visse os frutos de seus esforços combinados, pois agora, graças a eles, a terra conheceria a liberdade absoluta. Assim que o chefe da guilda Chan Shi-van fez seu discurso de vitória, chegou o momento em que o rei demônio desceu ao chão. Todas as pessoas na praça se dispersaram em todas as direções, com medo do que tinham visto com seus próprios olhos. De acordo com o chefe da guilda, Chan Shi-van, a verdadeira paz estava próxima, mas Shin Kang-ho acreditava que isso era uma verdadeira tirania. O chefe da guilda, Chan Shi-van, não entendia como Shin Kang-ho ainda estava vivo e pediu que ele abrisse bem os olhos e contemplasse o inseto insignificante. O novo mundo de justiça do chefe da guilda Chan Shi-van estava próximo, mas em um piscar de olhos, esse mundo desapareceu. Durante todo esse tempo, as pessoas mantiveram vivo o Salvador, que acabou se tornando um vilão inacreditável. O protagonista Chan Shi-van serviu ao Rei Demônio. Ele e seus companheiros 13 luminares acabaram se revelando um antigo mal de alto nível. No entanto, a ficção é apenas um reflexo da realidade. O cara escreveu essa novela, um motivo de sua própria vida de estudante. Foi então que ele conheceu um homem com um tipo de poder capaz de fechar os olhos das pessoas para a violência nas escolas e para a verdadeira natureza do mundo. Esse poder ia além do bem e do mal. O cara resolveu denunciar a realidade na novela, só que acumulou um monte de comentários negativos sobre o fato de deixar o final em aberto. As coisas já tinham dado completamente errado e não havia como reescrever nada, então o cara decidiu simplesmente ir para a cama. Depois de cochilar, o homem sentiu um barulho terrível e, mal abriu os olhos, viu o chão de pedra. Foi um sonho em que um rapaz viu um comandante batendo em seu soldado, chamando de todos os tipos de palavrões. O cara decidiu dizer algo em defesa do cara que o comandante estava espancando, mas o comandante mudou para ele. O cara não entendia como podia sentir dor se estava em um sonho. Ele se perguntava se era um sonho, porque tudo era muito realista. O homem notou que havia desenvolvido a capacidade de absorver mana à vontade, e isso provavelmente era uma hipersensibilidade inata à mana. Bem, agora parece que o cara não é apenas o Kang-ho, mas o Shin Kang-ho. Entre todas as pessoas que tiveram essa oportunidade, Shin Kang-ho percebeu que, se esse cara ainda estava vivo, isso significava que faltavam cerca de 5 anos para o mundo ser destruído. Se Shin Kang-ho estivesse no corpo de Chan Shi-van, ele seria pelo menos homenageado como herói. Mas, do jeito que está, tudo terminará com a procissão do Rei Demônio, e apenas seus seguidores sobreviverão. Se Shin Kang-ho não mudasse o curso dos acontecimentos, ele próprio teria uma morte miserável, embora houvesse algumas boas notícias. Shin Kang-ho estava confiante de que sabia como escapar de sua localização atual. Quando você está no corpo de outra pessoa, toda a experiência do proprietário anterior parece sua, mesmo que o cara seja apenas de nível 10. A resistência de Shin Kang-ho não era nada. E por que ele tinha essa hipersensibilidade inata à mana? Gai sugeriu que Shin Kang-ho pedisse um descanso ao comandante, mas se aquelas pessoas se preocupassem com a condição deles, eles os deixariam descansar. No Eclipse Correctional Center, os caçadores novatos são condenados ao trabalho árabe de minerar pedras de mana. Shin Kang-ho pediu ao rapaz que não pensasse nele e continuasse a extrair as pedras antes que alguém levasse uma pancada na cabeça dos guardas. Shin Kang-ho estava calmo enquanto avisava o cara, mas esse era o fim de seus poderes. Esse personagem era um protótipo de uma pessoa real, e ainda não era hora de mudar o enredo da novela, ou o cara não conseguiria escapar. Enquanto os guardas vigiavam os recém-chegados, aquele cara ainda tentou escapar, mas o comandante o agarrou e mostrou aos outros a responsabilidade que eles tinham por suas travessuras. Shin Kang-ho estava incrivelmente irritado com o cara, pois ele havia lhe dito para não fazer nenhuma besteira. Ao ver que Shin Kang-ho havia se aproximado do homem, o comandante decidiu perguntar por que ele não o defendeu como da última vez,
Porque agora o comandante não tinha ninguém para impedi-lo, então ele teria matado Shin Kan-yu também. Shin Kan-yu explicou ao comandante que não se importava com a morte do homem, pois tinha coisas mais importantes com que se preocupar. O comandante acompanhou Shin Kan até o banheiro, a pedido dele, e explicou que ele só tinha 1 minuto e que, se demorasse 1 segundo sequer na cabine, essa cabine seria sua sepultura. Ao entrar na barraca, Shin Kan-yu desenhou a constelação principal com seu sangue e fez um pacto para aumentar sua força. O comandante, incapaz de suportar uma espera tão longa, decidiu entrar na baia, onde foi destruído por Shin Kan. Agora, graças ao não tão inteligente comandante Shin Kan, ele não precisava pensar muito sobre quando deixar aquele lugar. O primeiro passo para a fuga já havia sido dado, o uniforme de um diretor de segundo escalão ajudaria a misturá-lo com o ambiente. A segunda etapa foi o incêndio criminoso, e a terceira etapa foi a fuga propriamente dita pelo portão principal, sem nenhum outro caminho. Ao perceber que havia um incêndio na frente do edifício 18, o diretor chamou a brigada de incêndio e decidiu proceder conforme as instruções. O comandante ordenou que entrássemos no carro e dirigíssemos rapidamente para o crematório o mais rápido possível. Os comandantes tinham informações de que alguém havia escapado do 18º prédio. Shin Kang-gu, que estava no carro no momento, disse que o fugitivo havia pulado o muro no lado noroeste. Um dos motoristas comentou que o diretor deve estar cansado, pois tudo o que acontece deve ser uma dor de cabeça. Para desviar as suspeitas de si mesmo, Shin Kang-gu disse que seria mais fácil simplesmente matar os prisioneiros de forma estúpida, porque eles não ouviriam de qualquer maneira. O motorista concordou com as palavras de Shin Kan-yu, pois em palavras eles são caçadores, mas na verdade são perdedores. O segundo motorista se perguntou há quanto tempo o diretor era responsável pelo prédio 18. O motorista respondeu que era literalmente anteontem, e o segundo motorista presumiu que ele era da 9ª unidade, e não que a 9ª unidade existente também havia sido formada anteontem, afirmou o motorista. E depois de dizer que o principal objetivo da 9ª unidade era eliminar os azarões como eles, Shin Kan-yu tentou eliminar os motoristas. Shin Kan-yu estava exausto por ter gasto muita mana e, de repente, percebeu que uma patrulha estava se aproximando deles, o que claramente não estava em seus planos. Um cara impressionante conseguiu derrubar 2 guardas e escapar de repente anunciado por um estranho. Shin Kan-yu notou que o estranho tinha uma marca vermelha acima da cabeça, o que significava que ele tinha feito um pacto com a constelação e agora o cara estava se perguntando qual era o seu poder. Um pouco mais tarde, Shin Kan-yu ficou sabendo que aquele cara podia encontrar qualquer pessoa por meio de rastros de mana e foi assim que ele o encontrou. A capacidade de ver com qual constelação o tratado foi concluído e a marca vermelha como marca de identificação foram dadas ao homem por um motivo. É hora de ver o terceiro traço da constelação Shinkanku em ação, pensou o cara, exceto que é pelo menos nível 100. Shinkan não tinha permissão para entrar em combate corpo a corpo com o estranho, então decidiu encurralá-lo e atacá-lo pelas costas. O estranho pensou que Shinkan-yu estava tentando se esconder dele, o que era impossível. O estranho, pensando ter encontrado Shin Kan-yu, foi em direção ao local, jogando fora sua arma. Shin Kan-yu ficou surpreso com o fato de o lutador corpo a corpo ter jogado fora sua arma e a destruído. Shin Kan-yu matou seu alvo. Agora o pacto com o habilidoso cão de caça está em sua posse. O Artful Seer está sob o controle de um ladrão lendário. A constelação só poderá ser libertada se ele for exterminado ou se o tratado for cancelado. Usando todas as habilidades da célula habilidosa, Shin Kan-yu se certificou de que não havia mais ninguém por perto. Para evitar que o estranho descobrisse onde Shin Kan-yu estava, ele decidiu suprimir sua hipersensibilidade de mana e colocou tudo na pedra. Se Shin Kan-yu começasse a absorver rapidamente toda a mana ao seu redor, a busca terminaria instantaneamente e a pedra de mana teria que ser jogada rapidamente para longe. Shin Kan conseguiu enganar o estranho para que ele o destruísse, mas teve que usar um salto curto para se aproximar dele. Tal carga era demais para o homem. Shin Kan-yu, percebendo que, com apenas um pouco mais de tempo, ele teria ido embora, decidiu que precisava encontrar um local seguro. Ao ver um caminhão carregando areia para a limpeza de pedras de mana, o homem pulou nele sem hesitar. Shin Kan-yu derrubou 3 guardas enquanto fugia. Não havia tal coisa na novela, então tivemos que tentar não mudar o futuro até que o cara estivesse forte o suficiente. Ainda bem que o cara tinha informações suficientes e seu papel naquele mundo não era tão importante, então ele pensou que suas ações não afetariam nada. Os guardas informaram ao chefe que uma fuga havia sido feita, ao que ele respondeu que isso não era tão importante,
pois eles poderiam encontrar mais homens para minerar as pedras. O chefe percebeu que o garoto era esperto, pois pegou todos de surpresa e escapou pelo portão principal. O chefe ficou surpreso com o fato de que um assassino de nível 10, que eles não conseguiam encontrar, não conseguiu colocar um assassino de nível 45 e 55, ainda com uma constelação. Ao chegar à cidade, Canhoop entrou em uma cabine telefônica e, depois de discar para alguém, disse que estava em frente à estação de Daejeon. O garoto agradeceu a Ansoen, pois ele havia caído como uma bola de neve e ainda estava sendo enfaixado. A garota perguntou o que havia acontecido com ele, e o rapaz explicou que havia sido raptado por um eclipse. Ansoen não ficou surpreso com o fato de o rapaz ter sido levado para a mina de pedra de mana, já que eles frequentemente sequestravam caçadores. Afinal, você precisa de mana para minerar pedras. Caçadores de baixo nível, como o rapaz, são facilmente vítimas dos mais fortes. Apesar disso, o rapaz ainda decidiu confiar em Ansoen e entrou em contato com ela. Afinal, ela ainda estava apaixonada por Shin Kang-gu. A garota se culpou, pois se eles tivessem entrado em contato com mais frequência, Shin Kang não teria que passar por isso sozinho. Quando os rapazes se separaram, a garota era uma recém-chegada, uma caçadora recém-despertada e agora uma veterana do grande nível que havia feito um pacto com a constelação. Se a moça estivesse perto do rapaz naquele momento, ela também teria sido arrastada para o centro correcional de Shomen. Shin Kang-yu explicou à garota que ela já havia ajudado bastante e que era melhor que ela não se envolvesse nos problemas dele, caso contrário, ela também poderia se tornar o alvo do eclipse, apesar de seu ótimo nível. Shin Kang-yu explicou à garota que ela não precisava se preocupar com ele, que deveria guardar seu poder para si mesma. Ansoen deu a ele dinheiro suficiente e um telefone do mercado negro para dificultar o rastreamento. Será que a guilda das garotas está praticando algum tipo de ação maligna? Parece que, tanto naquela época quanto agora, a garota dessa guilda está realmente em seu lugar. A garota sugeriu que o rapaz entrasse para a guilda deles, pois, se ele entrasse, eles poderiam ficar juntos como antes. Shin Kang-gu explicou a Ansoen que ela não deveria se prender ao passado deles. A moça não esperava mais nada, mas em relação ao pedido do rapaz, ela cuidou de tudo. Um de seus amigos era o chefe, e todos os detalhes estavam no telefone. Ansoen deu boa sorte ao rapaz e pediu que ele se cuidasse. Ele agradeceu e fechou a porta atrás de si. Depois de sair de casa, ele entrou em um táxi e ficou sabendo pelas notícias que a guilda Jeonva havia exterminado a corporação mercenária White Rose. É o dia do juízo final para a organização criminosa White Rose, que está crescendo rapidamente e tem sede em Jeonseon, na província de Gangwon-do. Um jornalista que estava fazendo uma reportagem do telhado de um prédio no distrito de Gangnam, em Seul, descreveu como o céu estava coberto de nuvens lilazes. De acordo com seus dados, naquela área, monstros desconhecidos de masmorras com um céu não natural em meio a todo o caos, aqueles que tinham a força para lutar eram chamados de caçadores. Toda essa confusão levou as pessoas a acreditarem que o tempo do julgamento divino havia chegado. Os caçadores, que no início só exterminavam monstros, depois se voltaram para os seres humanos, primeiro supostamente em nome de Deus, e depois, sem nenhuma boa razão. Mas quando o mundo parecia ter chegado ao fim, foi salvo por Chan Shivan. Chan Shivan fundou uma organização em Seul para ajudar, proteger e curar as pessoas, e foi assim que surgiu a Guilda Jeonva. É por isso que todas as pessoas estavam fugindo para a super segura Seul, pensou Shin Kang-gu. O caçador Jang Shivan havia rastreado há muito tempo o White Rose Corps, que havia organizado os ataques terroristas na entrada número 11 da estação Gangnam, em Seul. Mas os White Rose não são terroristas. O ataque terrorista certamente não é obra deles. É tudo teatro de um ator só de Jang Shivan. Se o cara tentar dizer às pessoas que ele é o centro de todas as calamidades, Chan Shivan o transformará em um vilão aos olhos do público. Foi por isso que ele pediu uma visita pessoal à corporação de mercenários, já que todas as guildas estavam ao seu alcance. Quando chegou ao seu destino, foi recebido por Lieren. Depois de se conhecerem, a moça lhe deu uma lista de empregos adequados. Ao ver a lista, o rapaz recusou tudo, pois só estava interessado em um campo de atividade com alta remuneração. Sabendo que o cara estava apenas no nível 10, a garota riu ao olhar nos olhos dele.
afinal, ele realmente a faria carregar seu cadáver depois. Li Yering era um mágico e amplificador que havia feito um pacto com uma constelação de nível acima da média, e um personagem que um dia teria que enfrentar os 13 luminares. Shin Kang-yu percebeu que precisava ganhar a confiança de Li Yering e perguntou a ela se as habilidades eram a primeira coisa a ser valorizada. Li Yering explicou ao garoto que não se pode ir longe com a força de seu espírito, e o preconceito não ajudará em nada. No final, Li Yering ainda concordou, mas primeiro ela queria ver o que o cara podia fazer. O critério de avaliação de Li Yering era uma tática que só precisava evitar seu ataque. Li Yering queria ver se o cara conseguia pelo menos defender seu corpo. Afinal, se ele conseguisse se esquivar, então poderia atacar. As meninas decidiram criar bonecos de neblina, com os quais ela poderia rastrear qualquer pessoa, mesmo a uma grande distância. O cara percebeu que a habilidade não estava atacando, portanto, mesmo que fosse atingido, ele sobreviveria. Entretanto, a marca que ela deixaria significaria a derrota. Depois do primeiro ataque, a garota viu o impossível, porque com o nível do cara, seria difícil pular até mesmo 1 metro, e ele conseguiu se esquivar. Percebendo que o cara não estava blefando, a garota decidiu ver como ele se esquivaria do segundo golpe. Depois de perceber que Shin Kang-yu havia se esquivado do segundo ataque com teletransporte, os rapazes decidiram acabar com ele. Li Yering decidiu perguntar a Shin Kang-yu se ele havia recebido treinamento antes, porque o 10º nível definitivamente não se movia assim, na opinião dela. Li Yering anunciou que o rapaz havia passado no teste, e agora ela estava confiante de que o rapaz conseguiria realizar as tarefas do 50º nível. A garota deu ao rapaz sua primeira missão. Shin Kang-yu precisava rastrear o criminoso que, recentemente, quase havia matado Li Yering. Shin Kang-yu deveria viajar para a província de Kenjido, cidade de Ozan. Em uma ruína abandonada em uma masmorra aberta, ele deveria encontrar um mago de nível 50, um item de nível 3, as botas de Vartaros. A garota explicou ao rapaz que não era necessário entregá-lo vivo, afinal de contas, ele havia acabado com muitos civis. Se ele o destruísse, Nabo ficaria grato. Shin Kang-yu aceitou a tarefa e imediatamente começou a transformá-la em realidade. Shin Kang-yu solicitou uma licença para entrar em uma masmorra com chefes de nível médio e alto como recompensa. Na masmorra, Shin Kang-yu encontrou Ventus, que, presunçoso, prometeu destruir o cara. Ventus tentou convencer sua vítima de que estava atacando de um lado e com força total, mas, na verdade, o perigo real está em outro lugar. Shin Kang-yu notou que o nível médio era apenas uma declaração, mas, na realidade, a habilidade de combate corpo a corpo era bruta. Devido às suas habilidades, não foi difícil para Shin Kang-yu destruir Ventus, que estava em um nível médio. Shoenjai, o terceiro defensor de Ozan, não esperava que o cara fosse se deparar com Ventus no momento em que ele o enfraqueceu e destruiu. Uma das subordinadas de Shoenjai afirmou que viu o cara no mercado e parece que ele estava indo caçar monstros na masmorra para coletar o saque deles. Os rapazes perceberam que, pela aparência, esse assassino estava longe de ser um fracote, mas nenhum deles o tinha visto antes. O nível da masmorra não era nem um pouco comparável à sua força. Shoenjai não entendia nada do que o cara estava esquecendo ali. Era do interesse dos rapazes não incomodar o Shin Kang-yu, então eles decidiram simplesmente ofuscá-lo quando ele terminasse. Ao investir todos os pontos em Endurance, Shin Kang-yu mantém sua hipersensibilidade na Atamana sob controle, de modo que não faz sentido investir em mana. Depois de dar uma mordida no Solakyun, ele se animou um pouco, porque o Solakyun tem efeitos calmantes e analgésicos e ajuda a suprimir a hipersensibilidade à mana. É difícil encontrá-lo em uma masmorra normal, ele cresce em condições naturais e é difícil estabelecer a produção em massa. Mas havia um homem no país que sabia como cultivar Solakyun, e ele está no centro do caos. Esse lugar era chamado de DMZ. É muito longe, e você deve estar preparado antes de ir para lá, pensou o garoto. Se a hipersensibilidade do cara assumisse o controle durante a batalha com Ventus, ele definitivamente destruiria o cara em questão de segundos. Desde o ano passado, as comunicações móveis estão ficando cada vez piores. Alguém está causando interferência deliberadamente. Chanshivan tinha Eclipse ou Black Lion em seu encalço, e provavelmente não vai melhorar. Li Yering há muito tempo se acostumou a olhar constantemente ao redor,
e era como se ela tivesse um par extra de olhos na parte de trás da cabeça. Chan Shivan perguntou a Li Erin se ela poderia aconselhá-lo sobre um caçador, mas Li Erin não estava confiante de que poderia atender às exigências do Sr. Chan Shivan na escolha dos caçadores. Li Erin perguntou a Chan Shivan se ele tinha alguma informação útil para ela. Li Erin explicou que a notícia sobre um sindicato do crime havia chegado a ele por acaso e que ele enviaria os dados por correio seguro um pouco mais tarde. Li Erin agradeceu a Chan Shivan, que respondeu que não eram necessárias palavras de agradecimento. Afinal de contas, quando se trata desse tipo de informação, ele está disposto a ajudar a qualquer momento. A guilda Shongova precisava desesperadamente de novos talentos, e Chan Shivan esperava que eles recebessem um caçador digno e que ele os recompensasse de todo o coração. Mais tarde, Li Erin percebeu que, por mais altas que fossem suas expectativas, como ela poderia sugerir a candidatura de alguém que acabará de aceitar sua primeira tarefa? Enquanto isso, a chefe de nível médio Ibria também estava se divertindo com Shin Kang-yu. O ponto fraco da habilidade de roubo era que o movimento de um gigante como esse era fácil de prever, e era um pecado não tirar proveito disso, pensou o rapaz. Usando suas habilidades de teletransporte e magia de ilusão, Shin Kang-yu derrotou o chefe de nível médio, assim, aumentou seu nível. Shin Kang-yu ganhou um novo nível de Estial. A habilidade desse nível é atrair um alvo a uma certa distância na frente da pessoa. Shin Kang-yu percebeu que essa habilidade funcionava com objetos, e se você se dedicasse a isso, também poderia acelerar seus movimentos com essa habilidade. A organização Black Lion aprovou condicionalmente a entrada de Kim Moon em suas fileiras com a condição de que ele passasse as informações secretas sobre o Blue Eyes para o corpo de mercenários comandado por Li Erin. Kim Moo-kyun ficou feliz ao ler essa notícia, pois Li Erin havia passado a noite inteira acordado tentando pegá-lo. Em geral, Kim Moo-kyun prefere o Eclipse, mas o Black Lion também serve, porque finalmente ele poderá entrar na masmorra, onde não vai há muito tempo. De repente, Shin Kang-gu, que ele considerava sua nova vítima, apareceu na frente de Kim Mushin. Kim Moo-kyun enviou seus animais ao homem para comer seu almoço, mas o homem era mais esperto do que isso. Ele tirou um pedaço de carne, deu-o aos animais e depois o destruiu. Somente Shin Kang-yu entendeu que as feras haviam atacado esse pedaço de carne por um motivo, afinal, ele havia preparado a carne especialmente para que o sabor as deixasse loucas. Shin Kang-gu deixou claro que Kim Mushin deveria entender isso como um aviso e pediu que ele entregasse os bens roubados se desse valor à sua vida. Kim Moo-kyun não queria revelar nada, pois percebeu que o garoto não era mal treinado e parecia um pouco burro. Shin Kang-gu, usando sua habilidade Mana Trace, notou que Kim Mushin havia minado tudo muito bem, mas usando seu salto curto, o cara ainda conseguiu pular pelas minas. Kim Mushin jurou que Shin Kang-gu logo conheceria todo o poder da magia negra do inferno. Shin Kang-yu percebeu que um mago das trevas com uma constelação capaz de desorientar estava no 50º nível. Kim Mushin viu através de Shin Kang-yu e tinha certeza de que ele definitivamente não seria capaz de se esquivar dessa vez. Shin Kang-gu sabia o que ele estava planejando fazer. Kim Mushin, a tempo de desembainhar sua espada, o cara encostou em sua testa. Era a única opção de defesa contra a habilidade do oponente. Kim Mushin não entendia como o cara sabia sobre ela. Apesar das muitas manipulações de Kim Woo-shun, Shin Kang ainda conseguiu pegá-lo e feri-lo. O Shin Kang-yu recebeu outro prêmio da constelação Master of Maneuver Warfare, que elogia o planejamento estratégico de ataque. Shin Kang-yu não imaginava que teria um patrocinador. Um número inconcebível de constelações está constantemente observando os caçadores, mas os patrocinadores são raros entre eles, porque o patrocínio consome o próprio poder de uma constelação. Definitivamente, eles não se arrependerão de ter escolhido Shin Kang-yu, pois, em troca, ele assumirá todas as habilidades que eles têm. Shin Kang-yu termina seu objetivo, afinal, e o pacto do Chaos Warrior é assumido por um cara. O House Warrior está sob o controle de um ladrão lendário. A constelação só poderá ser liberada se ele for exterminado ou se o contrato for cancelado. Shin Kang-yu agora pode usar todas as habilidades do Chaos Warrior. Shin Kang-gu achou que deveria ficar com todas as coisas de Kim Woo-shun, já que parece que ele deixou todo o seu dinheiro ir para outras coisas. Shin Kang-yu planejava amarrar o fio de mana em suas luvas à adaga, pois assim ele ficaria confortável para arremessar, o colete seria útil no processo com sua resistência, e o anel acrescentaria força. Por fim, Shin Kang-yu decidiu pegar o talismã do deus inimigo, que consumia uma unidade de mana a cada segundo após a ativação do estado de despertar. Todos os pertences de Kim Mushin estavam agora em posse de Shin Kang-gu,
que planejava vender todos os pertences do 9º escalão. Shin Kang-yu prosseguiu com as habilidades inerentes ao Assassin, mas achou estranho o fato de todos os monstros terem desaparecido de repente. John Enji e sua equipe, vendo a condição em que o cara está, decidem que é hora de pegá-lo e levar todas as suas coisas. Para começar, os caras decidiram soltar os Claved Rabbits para esgotar o cara adequadamente. Shin Kang-yu lidou facilmente com os coelhos com garras e alcançou o 20º nível. Agora, ele tinha acesso à habilidade básica da classe Assassin, a Speed Stabbing. A punhalada sangrenta inflige continuamente o status de sangramento no alvo. John Enjai se aproveitou do fato de o cara ter baixado a guarda e decidiu atacá-lo por trás. Shin Kang-yu, sentindo que havia alguém atrás dele, se esquivou e percebeu que alguém estava tentando roubá-lo. Sho Enjai tinha a particularidade de que, quanto mais lutava, mais forte se tornava. Mas parece que Jo Enjai não era tão forte assim, já que foi enfraquecido em um piscar de olhos por alguns cortes miseráveis. Sabendo que os berserkers também eram humanos e que a perda excessiva de matéria vermelha era fatal para eles, Shin Kang-yu cravou sua adaga diretamente no coração de Sho Enjai. Depois de destruir outro de seus alvos, o pacto do Blood Glutton é assumido por Shin Kang-yu. Shin Kang-yu notou que Jo Enjai havia reunido um arsenal bastante sólido para si mesmo. Um belo bracelete com resistência mágica, sapatos que aumentavam sua velocidade de movimento e uma manopla que aumentava sua resistência. O cara planejava colocar a luva de Sho Enjai em uma mão e uma luva de arremesso na outra e tudo seria incrível. Depois de pegar tudo o que precisava e o que não precisava, Shin Kang-yu decidiu que era hora de finalizar o pedido. Depois de chegar ao escritório, Shin Kang-yu imediatamente entregou as botas nas mãos de Li Yering. Ela não esperava que ele encontrasse os sapatos de Vartaros tão rapidamente. Li Yering admitiu honestamente que seu primeiro pedido serve como uma espécie de teste. Cerca de metade dos candidatos já caem nele. Mas é sua mente fria e calculista que lhe dá uma taxa de conclusão impressionante em pedidos de alta importância. Como Li Yering prometeu, ela daria a ele acesso a uma masmorra com vários chefes intermediários e informações sobre ela. Wuthering Heights. Caffeine Station possui 4 chefes intermediários e um chefe principal. Shin Kang-yu, percebendo que poderia obter até 5 habilidades ali, pediu acesso para amanhã de manhã. Shin Kang-yu ofereceu à garota a compra de alguns itens e ela concordou em comprar tudo de volta por um bom preço. A próxima ordem de trabalho de Shin Kang-yu foi uma ordem da Agência de Segurança Nacional. Shin Kang-yu precisa encontrar um homem chamado Ro Chong-tai que cometeu roubo de propriedade do governo causando danos físicos. A recompensa por encontrar esse personagem é de 300 milhões de won e 1 mês de admissão em masmorras no nível 100 ou inferior. Li Yering explicou ao garoto que não seria fácil encontrar esse personagem, mas as crianças só o tinham visto uma vez na estação de Yangping e ninguém mais tinha nenhuma pista. Ao vender todas as coisas desnecessárias, o homem ficou 250 milhões de won mais rico, de modo que agora é pecado não cuidar de sua saúde. Discando o número de entrega, o rapaz pediu que levassem 10 solaquiuns para a estação de Yensan. Shin Kang-yu ainda tinha algum tempo antes de ir para a masmorra, então achou que valeria a pena tomar um drink e descobrir algo útil. Entrando no bar, o cara pediu um copo de solaquium splash, e o barman Danny ficou um pouco chocado. Danny nunca pensou que alguém pediria esse prato, pois ele tem um sabor muito incomum. Às vezes, em clubes como esse, os funcionários têm informações úteis, pensou Shin Kang-yu, só que essas informações certamente não são respaldadas por nada. Ao se virar, Shin Kang-yu viu o cão de caça Chasoi, membro da liderança do Eclipse, subordinado a Kang Dong-gu. Afinal, o Eclipse colocou Shin Kang-yu sob vigilância? Ben admitiu que era a primeira vez que ela via um homem tão bonito e que era improvável que eles tivessem outra chance de se cruzar no futuro. Shin Kang estava curioso para saber por que Ben pensava assim, mas ela explicou que tudo poderia ser apenas rumores, é claro, mas aparentemente o Eclipse quer assumir o controle do clube. O mais provável é que o povo do Eclipse queira capturar todos os caçadores e enviá-los para trabalhar nas minas. Então, essa era a razão pela qual Chasou estava naquele clube, pensou Shin Kang-yu. O cara não queria ficar na boate, decidindo ir embora. Os homens da Eclipse entraram de repente na boate e explicaram que tinham alguns bens valiosos no local. Shin Kang-yu ficou parado sem fazer nada, mas um dos membros do Eclipse decidiu ir até o cara. Mal conseguiu acertar Shin Kang-yu. Um membro da equipe do Eclipse recebeu imediatamente o que merecia. Vendo que um dos membros da equipe do Eclipse queria atacar o cara, Chasoi decidiu defender Shin Kang-yu. Chasoi viu Shin Kang-yu pela primeira vez, mas pareceu gostar dele imediatamente, então decidiu perguntar a ele de que guilda ele era. Shin Kang-yu explicou a Chasoi que as guildas não eram dele,
e a garota, sem pensar por muito tempo, se ofereceu para conversar imediatamente sobre negócios. Naturalmente, depois de sair de toda aquela multidão, os caras do Eclipse não entenderam nada do que estava acontecendo. Seu plano mudou e seu investigador os atacou. Shin Kang-gu tinha certeza de que tudo fazia parte do plano de Chassoe, que queria ver as habilidades do rapaz em ação, mas, de qualquer forma, o rapaz não se importava em participar. Percebendo que o homem estava fugindo, Chassoe ordenou que o alcançassem enquanto todos os outros saíam do corredor. Enquanto isso, o clube informou aos participantes que os membros da facção Black Lion estão tentando causar estragos no clube, e Eclipse já está trabalhando para acabar com a desordem. Enquanto Shin Kang-yu estava fugindo do Eclipse, ele conseguiu outra constelação. O apóstolo da justiça ficou comovido com o zelo dos rapazes em punir os blues da hipocrisia e do mal. Depois de lidar com os 3 vilões da constelação apóstolo da justiça, como era de se esperar, os instintos do rapaz não falharam. Ao se separar da Eclipse, já que todas as guildas estavam tangivelmente ligadas às mãos de Chassoe, sugeriu que Shin Kang-gu se juntasse a um lugar onde não houvesse esse controle. Shin Kang-yu prometeu a Chassoe entrar em contato com eles assim que terminasse seus negócios. Chassoe informou instantaneamente ao seu mestre que eles haviam resolvido completamente o problema. Certamente não foi tão tranquilo quanto eles gostariam, mas houve mais coisas boas do que ruins. Chassoe prometeu obter todas as informações de que precisava, só precisava do nome daquele homem. A julgar pela reação de Chassorra, pelo que parece, a caçada a Shinkan ainda não havia sido iniciada. Mas, por via das dúvidas, Shin Kang-yu deve sair de Daejeon. Shin Kang-gu estava com os nervos à flor da pele, pois a influência do eclipse estava se espalhando e, recentemente, eles começaram a monitorar os movimentos de todos os trens que seguiam para Capion. Em vez de ir para lá e para suas masmorras, seria muito mais seguro fazer um desvio pela estação Yensan, pensou Shin Kang-yu. De repente, Shin Kang-gu se tornou um espectador aleatório da conversa de um homem, que estava falando sobre a necessidade de mostrar algumas habilidades de atuação para proteger discretamente a masmorra em Seul. É em Seul que a Guilda Jeonva detém o monopólio da masmorra sob o pretexto de proteção. É também o único lugar em que a Agência de Segurança Nacional não se descuida, pois mantém um mercado de grande escala com preços realmente arrasadores. Não é possível encontrar um segundo mercado dessa escala em lugar algum. Portanto, não se pode reclamar. Shin Kang-yu pensou que já deveria ter se livrado das adagas de treinamento, então decidiu experimentar uma nova. Da Geroff Blues Kiss Delig. Se o portador não participar de batalhas por mais de 30 minutos, sua taxa de regeneração de resistência dobra. Afinal, Shin Kang-yu decidiu comprar essa adaga porque, ao contrário de outros caçadores, ele não precisava mexer com mana, mas, para usar a hipersensibilidade, precisava do máximo de resistência possível. Enquanto caminhava por Seul, Shin Kang-yu notou uma jovem família que acreditava cegamente que a Agência de Segurança Nacional e a Guilda Jeonva os manteriam a salvo de qualquer perigo. Poucos minutos depois, a criança foi agarrada por alguns estranhos e o homem pediu a criança de volta, mas sem sucesso. Em lágrimas, o homem pediu aos transeuntes que ligassem para a Agência de Segurança Nacional. Para fazer uma coisa dessas no meio do dia em Seul, eles não devem ter cérebro algum, pensou Shin Kang-yu. Shin Kang-gu decidiu tentar contra os sequestradores e deixar que a agência cuidasse do resto. De repente, Tigang-gyun, da Guilda Jeonva, apareceu com o espírito do demônio da guerra e com as habilidades de empunhadura de espada e manipulação espacial que concedem a constelação. Shin Kang-yu não imaginava que encontraria seu colega Tian Shiva em tais circunstâncias. Ele não costuma se envolver nesse tipo de problema. Chek Vanche entregou seu cartão aos bandidos e disse-lhes que poderiam sacar todo o dinheiro que quisessem em troca de entregar a criança aos pais. Os bandidos, depois de pegarem o dinheiro e entregarem a criança aos pais, fugiram imediatamente. Mas Chekang-gyun entrou no caminho dos bandidos e usou seu poder de espadachim, manipulando habilmente o espaço, para destruir um dos bandidos. Depois de destruir o segundo bandido também, o homem anunciou aos civis que eles estavam definitivamente seguros agora. Tudo aconteceu exatamente como Shin Kang-gu pensou que aconteceria, pois eles não eram estranhos ao uso de caçadores independentes para aumentar a credibilidade da Guilda Jeonva e aumentar ainda mais seu monopólio. Shin Kang-yu pensou, deixe-o aproveitar por enquanto, pois tudo que pertence a ele logo se tornará Shin Kang-yu. Ao chegar à masmorra, Shin Kang-yu foi recebido por 2 guardas na entrada. Eles informaram que a masmorra havia sido inicializada com sucesso, mas o cara estava no nível 20, que estava abaixo do nível recomendado. Para realizar todos os seus esquemas com sucesso, Shin Kang precisa aumentar seu nível,
Caso contrário, ele perderá o momento e, além disso, será perseguido. O cara precisava atingir pelo menos o nível 50, provavelmente teria dificuldades, mas não havia tempo a perder. Um violento furacão havia começado. Shinkan-Yu mal conseguia ver nada e, se não tivesse deixado um rastro atrás de si, já teria se perdido há muito tempo. A tempestade diminuiu e o homem viu os lagartos de pele afiada à sua frente. Se tudo corresse conforme o planejado, Shinkan-Yu alcançaria o nível certo mais cedo do que o esperado. Enquanto isso, Chasoi havia extraído todas as informações sobre o cara e supos que Shinkan-Yu os havia traído deliberadamente para seu rastro com mana. Shinkang teve sorte de conseguir enganar o caçador de nível celular. No entanto, Eclipse não consegue descobrir como ele conseguiu fazer isso. Chosoi disse ao diretor que cruzou com o prisioneiro fugitivo há alguns dias. De acordo com as considerações do diretor, o nível de Shinkan-Ku de Chasoi era de pelo menos 100º nível. Enquanto isso, Shinkan-Yu estava mirando diretamente no estômago, como ele temia, mas não causou muito dano e percebeu que, se as coisas continuassem assim, ele passaria a eternidade com eles desse jeito. Ao lutar contra monstros, você precisa prestar atenção a um aspecto: o dano. Mesmo que o monstro esteja morto, mas nenhum dano tenha sido causado, a morte não será contabilizada. Mas se pelo menos uma unidade de saúde for removida, a situação é diferente. Shinkan-Yu conseguiu matar muitos monstros comuns e agora seu nível aumentou muito e atingiu o 27º nível. Enquanto isso, Chosoi decidiu se aproximar do desenho feito por Shinkan-Gu. Ele o trouxe para fora com uma substância vermelha, mas com que propósito? Durante a investigação, Chosoi recebeu uma ligação de seu mestre. Ela explicou a ele que ainda estava investigando o caso e que o fugitivo não era um homem simples, como eles suspeitavam. Chosoi pediu ao seu mestre que lhe enviasse outra pessoa porque achava que havia inconsistências no que o diretor dizia. Ela ficou furiosa e o destruiu. Na opinião de Shinkan-Gu, Chosoi já deve ter adivinhado que o prisioneiro fugitivo é ele. Mas Shinkan-Gu não quer cair nas garras deles tão facilmente. De repente, o cara que ele estava esperando fortemente sua primeira habilidade apareceu atrás dele, que o destruiu imediatamente. Depois de destruir aquela fera, Shinkan-Yu se apropriou da habilidade alvo em posição do elemento fogo. Shinkan-Yu agora que pode aprimorar a habilidade com sua constelação, ele pode aplicar o elemento fogo a todas as suas armas. Os guardas ficaram chocados com o fato de o cara ter se livrado do chefe intermediário tão rapidamente. O caçador parece saber o que faz, pensaram os meninos. Ele levou o elemental do fogo direto para o oásis, enganando a ilusão, atraiu seu alvo para suas águas. Li Yeren ordenou que um dos guardas seguisse Shinkan-Yu. Ele certamente passou no teste de forma brilhante, mas a garota estava preocupada com seu baixo nível. Li Yeren também pediu ao guarda que socorresse Shinkan-Yu se ele de repente se metesse em algum problema. Com um pouco mais de treinamento, Shinkan-Yu seria um bom partido para Blue Eyes, pensou o guarda. Shinkan-Yu, enquanto vagava pelo deserto, encontrou o chefe intermediário Rear defender. Shinkan-Gu sempre opta por trabalhar sozinho, pois depender dos outros quando não se pode cuidar de si mesmo é uma causa perdida. Usando suas novas habilidades, Shinkan conseguiu derrotar facilmente o chefe intermediário. Shinkan-Yu obteve as habilidades defesa lateral, defesa traseira e defesa frontal. Ao combinar as três habilidades em uma só, ele aprendeu a barreira de defesa. A barreira de proteção instalada manualmente é capaz de resistir a vários impactos. Shinkan-Yu era muito mais capaz do que o guarda pensava, e talvez não houvesse realmente necessidade de ele trabalhar em equipe. Um pouco mais tarde, o guarda percebeu que era muito cedo para tirar essas conclusões. Quando o cara derrotar o chefe principal, o guarda terá certeza disso. Shinkan-Yu finalmente alcançou a pessoa por cujo sangue flamejante ele estava fazendo tudo isso. O mago bombardeou Shinkan-Yu com magia de ataque e também se cobriu de defesa. Shinkan-Yu percebeu que era melhor lutar contra o mago em um combate corpo a corpo, mas se ele tentasse se aproximar, com certeza seria atingido. E se o cara sofrer a menor escoriação, Mech acabará com ele instantaneamente com sua habilidade exclusiva de conversão de sangue. Shinkan precisou pensar em outra tática, pois certamente o mago já havia usado todas as suas habilidades contra o cara, mas só havia usado o salto até agora. O mágico não sabe sobre os outros ases na manga de Shinkan-Gu, nenhum deles ainda não atacou primeiro. Ele levará muito tempo para descobrir a vulnerabilidade do cara. Mech finalmente se aproxima de Shinkan,
mas continua lançando feitiços contra ele. Shin Kang-yu, sozinho, endireitou a lixa Bristol e a guarda foi finalmente concluída. Shin Kang-yu atribuiu outra habilidade ao alvo Sangue Ardente. O nível agora havia aumentado para o nível 32, e o cara também havia obtido a habilidade principal da classe Assassina Aceleração. Enquanto isso, Sha-Sui encontrou o local onde Shin Kang-yu estava hospedado e imediatamente informou ao seu mestre. Quando os meninos se aproximaram da porta, viram que ela estava fechada, mas se lembraram de que a madeira queima bem e a incendiaram. Um cara, depois de ver todo o quadro, decidiu enviar uma mensagem de texto para a proprietária dizendo que os caras do Eclipse tinham encontrado a casa deles e estavam procurando qualquer coisa relacionada ao Shin Kang-yu. Que indivíduo atraente é Shin Kang-yu, pensou o cavalheiro. Ele não está estabelecido em lugar algum. É vigilante, mas não tem medo de correr riscos. Na opinião do Lorde, Sha-Sui deveria aprender com a cautela de Shin Kang-yu, pois se os rapazes o recrutarem, ele será um sério concorrente para ela. Derrotar a lixa era necessário para Shin Kang-yu, pois ele havia adquirido a habilidade Sangue Ardente, e as coisas que caíam dela não eram uma pedra mágica verde ruim, mas sim um tipo dourado. O anel que aumenta o efeito do sangramento também não deve ser esquecido, e o livro de habilidades obviamente não será supérfluo, pois não é para a classe do cara, mas ainda assim será útil. Assim que Shin Kang-yu saiu da masmorra, seu telefone imediatamente pegou a conexão e ele viu uma mensagem dizendo que era procurado pelo pessoal da Eclipse. No entanto, os informantes da guilda Tension Flower estão de olhos bem abertos, como era de se esperar da filha da organização da guilda Geonva. Kang-yu percebeu que, se Eclipse estava em seu encalço, então Lierin também estava em perigo. Para Lierin, Shin Kang-yu era apenas um dos muitos parceiros de negócios, e como o cara se recusou a entrar para a guilda, não fazia sentido ficar em silêncio. No entanto, Blue Eyes está lutando com Eclipse por influência em Daejeon, o que significa que eles não têm motivos para cooperar. Portanto, Shin Kang-yu decidiu que iria apenas pegar Roshong-tai como havia planejado. Shin Kang-yu percebeu que não conseguiria realizar essa tarefa sozinho, então decidiu que precisava encontrar alguém quando chegasse. O homem já estava começando a duvidar se seria capaz de pegar Roshong-tai. Os rapazes perceberam que o cara estava disposto a defender seu compatriota, mas o incidente em Yanpen não estava sob a jurisdição deles, e foi a última casa que apareceu nos registros. O cara foi até lá e bateu na porta. Assim que ela se abriu, ele imediatamente perguntou se um homem chamado Roshong-tai morava lá, mas o rapaz que abriu a porta me informou que ele morava sozinho naquela casa. O familiar de Shin Kang-yu pediu desculpas ao rapaz por tê-lo incomodado e, dando as costas para a porta, correu em direção ao elevador. O proprietário abriu a porta novamente e tentou atirar no homem, mas o homem o agarrou e pediu que ele contasse o que sabia sobre Roshong-tai. Ele explicou que havia cruzado com Roshong-tai apenas uma vez e que, na missão, ele havia dito que mataria qualquer um que tentasse entrar em seu caminho. O cara só sabia que Roshong-tai estava cuidadosamente escondido e que estava sendo coberto por pessoas sérias. Ao sair, ele se perguntou se era por isso que a investigação em Yanpen havia sido interrompida e, ao notar 3 silhuetas, não conseguiu descobrir o que o Esquadrão de Segurança Nacional de Seul havia deixado para trás. Não havia como voltar atrás agora, e o rapaz precisava voltar ao seu esconderijo sem ser notado. De repente, do nada, Shin Kang-yu saiu correndo e puxou os caras do Nats para que ele fugisse. Um pouco mais tarde, Shin Kang-yu encontrou o esconderijo de Yu-Dong, que ficou muito interessado em saber como o cara sabia de seu paradeiro. Shin Kang-yu sabia praticamente tudo sobre Yu-Dong, desde seu nível até o trabalho na filial de Seul da NSA. Yu-Dong pensou que Shin Kang-yu também o tinha mandado seguir ou que ele mesmo era da equipe deles, mas o cara explicou que não era nada disso, mas que ele sabia porque o cara estava procurando Roshong-tai. Shin Kang-yu sugeriu que Yu-Dong se juntasse a ele e procurassem Roshong-tai juntos. Enquanto isso, Sha-Sui já havia chegado ao escritório de Lierin. Lierin estava furiosa por Sha-Sui ter se atrevido a meter o nariz em seu escritório. Sha-Sui pediu a Lierin que acalmasse seu ardor, afinal, ela não veio hoje para brigar. Segurando a foto de um rapaz, a garota perguntou se Lierin conhecia aquele rosto. Depois de pensar um pouco, Yu-Dong percebeu de que tipo de telhado sério aquele cara estava falando. Shin Kang-yu tinha certeza de que Roshong-tai estava sendo enganado por alguém do alto escalão da guilda Shongova. Yu-Dong não acreditava nas palavras do cara, mas Shin Kang-yu não se importava se eles acreditavam nele ou não, mas o fato permanecia. Roshong-tai estava sendo caçado pelos dois, portanto, amanhã, às 6 horas da tarde, se Yu-Dong fosse à praça, ele veria quem estava procurando. Shin Kang-yu explicou a Yu-Dong que não se tratava de uma armadilha e que,
Se ele estivesse em dúvida, poderia verificar as coisas por si mesmo. Mas se as palavras de Shin Kung-gu forem verdadeiras, Ildon terá que se unir a ele para fazer negócios. Enquanto isso, Li Yeren estava começando a perceber que Eclipse estava seriamente interessado em Shin Kang-yu, já que ela havia enviado um cão de caça atrás dele. Li Yeren, sem pensar por muito tempo, decidiu dizer a Cha Sooi que não conhecia o rosto nem o nome desse homem. Cha Sooi ficou muito irritada e pediu a Li Yeren que não mentisse para ela, pois ela já sabia que ele havia sido indicado especificamente para Li Yeren. Li Yeren não negou ter sido indicado, mas depois eles não concordaram com os termos e foi o fim da conversa. Li Yeren deu a entender sutilmente a Cha Sooi que, se ela não quisesse levar um chute nos dentes, deveria sair imediatamente. Li Yeren mandou um de seus homens vigiar Cha Sooi, pois agora Li Yeren precisa estar sempre ciente de seus movimentos. Li Yeren pensou que, se avisasse Shin Kang-yu que estava sendo caçado, sua guilda certamente se tornaria mais gentil com ele. Ho Shon-tai recebeu uma mensagem de que estava sendo seguido e apenas riu, pois ninguém sabia que ele estava escondido à vista de todos. Mas Shin Kang-gu estava esperando por Ho Shon-tai na porta há muito tempo. Este último, percebendo que havia sido encontrado, decidiu usar uma captura de visão para escapar, mas não conseguiu. Ho Shon-tai ficou chocado com o fato de Shin Kang-gu ter se esquivado de sua captura de visão. Embora ele tenha tentado ficar bem na frente dele, aparentemente sua resistência à magia é extremamente alta. Percebendo que Shin Kang-gu agora sabe de suas habilidades e da localização do esconderijo, Ho Shon-tai decidiu se livrar do sujeito. Cha Sooi estava muito brava com Shin Kang-gu. Ele não só não havia entrado em contato com ela, como também havia fugido de Daejeon em alguns dias. Cha Sooi considerava Shin Kang-yu um verdadeiro inimigo, pois, pelo que parecia, ele iria depor e se tornar o novo favorito de seu senhor. Cha Sooi achava que todo mundo cometia erros às vezes e tinha certeza de que seu mestre a entenderia mesmo que ela destruísse acidentalmente o Shin Kang-yu. Enquanto isso, Ho Shon-tai notou que os olhos de Shin Kang-gu eram bastante aguçados se ele se mantivesse distante dele, desviando dos ataques e observando. Ho Shon-tai decidiu atacar a queima-roupa, mas Shin Kang-gu já havia distribuído mana em todos os possíveis esconderijos. Então agora, independentemente dos esforços de Ho Shon-tai, Shin Kang-gu podia ver através dele. Ho Shon-tai percebeu que não tinha forças para lutar contra um oponente forte como Shin Kang-gu e decidiu fugir discretamente. Mas já era tarde demais para escapar. Shin Kang-yu o feriu e começou a ameaçar que aqueles que o estavam cobrindo despedaçariam. Shin Kang-gu sabia que a NSA usa ativamente aplicativos para seus negócios, e Ildon, como presente comemorativo, costuma usar esse relógio. Shin Kang-gu explicou que, para que a NSA desativasse a conta do amigo de Ildon, eles teriam que declará-lo morto no cumprimento do dever, mas os patrocinadores de Ho Shon-tai não queriam que isso acontecesse. Eles provavelmente queriam manter o sigilo. As divisões de Seul e do Japão da NSA pressionaram e, por isso, foi decidido simplesmente ocultar a conta em vez de desativá-la. No entanto, as poucas pessoas que tiveram acesso às informações devem ter lido os dados da investigação e decidido dar uma olhada nos apartamentos. Se Shin Kang-yu mantiver sua promessa, Ildon terá que ajudá-lo usando essa conta. Ildon percebeu que, se Shin Kang-gu estava dizendo a verdade, então a guilda Shongova e a NSA estavam realmente por trás de tudo isso. Shin Kang-yu escolheu um horário em que havia muitas pessoas nas ruas porque, se Ildon decidisse prendê-lo, nem mesmo os clientes seriam capazes de impedi-lo. Mas mesmo que Ildon decida cometer um ato de vingança, Shin Kang-gu não o impedirá. Os rapazes decidiram não fazer nada ilegal com Ho Shon-tai e apenas informar as autoridades competentes. Shin Kang-gu recebeu 300 milhões de won e foi admitido na masmorra por fornecer Ho Shon-tai. Afinal, Shin Kang-gu não esperava que Ildon desistisse de sua vingança. No entanto, Ildon tinha certeza de que Ho Shon-tai teria feito o mesmo, pois ambos queriam ter algo em que confiar em um mundo tão duro. E Ildon queria que a NSA espiasse seus pecados passados. Portanto, se as palavras de Shin Kang-yu forem verdadeiras, ele não pode deixar as ações da guilda Jeonva e da NSA sem resposta. Shin Kang-gu percebeu que o cara seguiria o mesmo caminho do livro, no qual Ildon liderou uma rebelião contra a NSA. No romance, ele é retratado como um vilão e um inimigo da guilda Jeonva, assim como Shin Kang-gu. Ele foi pego por Che Kanshin após seu confronto com Ho Jun-tai, mas dessa vez ninguém deixou rastros, então os eventos devem se desenrolar de forma diferente. Che Kanshin ficou sabendo que Ho Shon-tai havia sido preso com os braços quebrados e em estado crítico, mas isso não importava para ele agora,
pois ele havia se tornado inútil. Che Kanshin só queria saber a identidade da pessoa que fez isso com Ho Chong-tai. O policial ainda deveria ter o número de registro do caçador, mas quando acessou sua conta, percebeu que todas as informações haviam desaparecido. Parece que outra pessoa havia excluído todos os dados por meio de outra conta policial. Che Kanshin ficou muito irritado e começou a repreender seus subordinados quando Chan Shivan entrou na sala e quis saber o que estava errado. Talvez tudo que o cara experimentou enquanto estava no corpo do vilão Shin Kang-gu fosse exatamente o que ele queria escrever em seu romance. Che Kang-gyun explicou a Chan Shivan que alguém havia quebrado seu instrumento deliberadamente. Chan Shivan havia dito muitas vezes a Che Kanshin que se comportasse de forma honrada, independentemente dos perigos que encontrasse pelo caminho. Qualquer pessoa que se atreva a interferir na realização dos sonhos acabará sendo exterminada. Enquanto isso, o garoto encontrou o chefe intermediário Janen em seu caminho. Ele não era um oponente fácil e, se fosse pego de surpresa, as coisas ficariam ruins. O chefe intermediário Janen usou a habilidade Passo das Sombras para atacar Shin Kang-yu. Agora o cara precisava aproveitar o momento certo. A luta foi difícil, mas Shin Kang conseguiu pegar o momento certo e destruir o Intermediate Boy Janen. O chefe intermediário Janen provavelmente não esperava que Shin Kang usasse ilusões e o emboscasse, especialmente que o cara se aproximasse sorrateiramente e o atacasse no momento certo. Shin Kang derrotou o chefe intermediário e aprendeu a habilidade inimiga Shadow Step. O nível da habilidade estava em seu máximo. O nível de Shin Kang aumentou para 33. Ele sentiu que havia lidado com a primeira etapa de seu plano com elegância. Quando o chefe principal se aproximou do homem por trás, ele percebeu que as coisas estavam se desenvolvendo exatamente como no romance. O cara percebeu que estava enfrentando uma luta contra o chefe principal Shin Kang-yu. Shin Kang-yu decidiu lutar corpo a corpo. Não havia sentido em usar ilusões, pois Shin Kang-yu o detectaria imediatamente pelos rastros de mana. Como ambos têm a capacidade de capturar a visão, isso significa que eles conhecem os pontos fracos um do outro. Lutar contra a combinação de salto curto e roubo será extremamente difícil. Com base em toda a situação, só restou a ele o combate corpo a corpo. Parecia que a mana de Shin Kang já havia se esgotado, mas o que ele não conseguia entender era sua hipersensibilidade a ela. Graças a Shin Kang, o rapaz percebeu que sua hipersensibilidade à mana estava se mostrando útil. O cara tinha acesso para melhorar a habilidade descartável. E foi para isso que ele foi à masmorra oculta. Chan Shivan ficou sem uma masmorra. Ainda bem que foi Shin Kang quem passou por essa masmorra única. Mas Shin Kang não imaginava que receberia um cristal vermelho e um livro de habilidades para completar. Os cristais vermelhos são ingredientes raros para melhorar itens ou habilidades. Shin Kang decidiu que coisas bonitas, como cristais vermelhos, não deveriam ser dadas a Chan Shivan. Então ele as guardou. Em primeiro lugar, Shin Kang decidiu usar o livro porque ele era perfeito para sua aula. Shin Kang foi alertado de que deveria ser mais cuidadoso e olhar ao redor, pois os ataques poderiam vir pelas costas e causar 33% a mais de dano. No dia seguinte, do lado de fora da estação de Pyongtai, Li Eren viu Shin Kang fora do bairro de Daejeon pela primeira vez. Li Eren tinha algumas perguntas para Shin Kang. A primeira era porque ele havia transferido 100 milhões de won para ela. Shin Kang pensou que Chasoi devia estar procurando por ele. Se ela soubesse do cara, teria ido a Yanpen em um piscar de olhos. Então, ele transferiu o dinheiro para acalmá-la um pouco. Li Eren explicou ao rapaz que a garota estava realmente procurando por ele e estava massacrando os caçadores ao longo do caminho. Li Eren não dá informações sobre seus artistas a ninguém, e Shin Kang não é exceção. Shin Kang também revelou que havia capturado Ho Chong-tai. Portanto, ele teve que esconder sua identidade. Por isso, mesmo que cumpra as ordens do Blue Knights, não poderá receber uma porcentagem da recompensa. Li Eren ficou chocado com o fato de Shin Kang ter capturado Ho Chong-tai e não ter deixado nenhum rastro. Li Eren ficou mais uma vez surpreso com a capacidade de Shin Kang. Li Eren se perguntou como deveria se dirigir a ele agora, já que reconhecia seu nome verdadeiro graças a Chasoi. Shin Kang explicou que, como eles ainda estavam procurando por ele, era melhor continuar usando o pseudônimo Sonjil. Li Eren deu a ele um novo pedido e explicou que a própria cliente o colocaria em dia. Ela queria avaliar as habilidades do rapaz pessoalmente. O nome da cliente era Yoon Sami. Quando conheceu seu namorado, ela lhe ofereceu um ônibus seguro. O ônibus seguro era vigiado de perto por caçadores fortemente armados. Não é barato, mas a vida da pessoa que os contratou definitivamente não está em perigo. Shin Kang ficou feliz com essa reviravolta,
pois poderia ficar no ônibus até chegarem a Ulsan. Mal fechou os olhos, Shinkanyu ouviu os guardas sussurrando e suspeitou de algo errado, então mudou de ideia sobre dormir. No fim das contas, Shinkangu não estava preocupado à toa. Um dos guardas se aproximou por trás dele e queria atirar nele. Graças às suas habilidades, Shinkanyu se esquivou e destruiu o guarda rapidamente. Shinkanyu notou que um dos passageiros tinha a constelação neutra Pai da Música, que acelera a recuperação do corpo em 5 vezes ao ouvir música clássica. Shinkangu pediu a Yoon-sami que tirasse esses caras do seu caminho, caso contrário, eles só atrapalhariam uns aos outros. Yoon-sami achou que era uma boa ideia, pois dessa forma ela poderia ver do que o rapaz era capaz. Shinkanyu, com todas as suas habilidades, foi capaz de lidar com todos os guardas muito rapidamente. Outra recompensa aguardava Shinkanyu. Ele destruiu o alvo e se apropriou de seu contrato com a Constellation. Yoon-sami, sendo o capitão do Taewagan River, gostaria de contratar Shinkangu. Shinkangu não sabia muito sobre as organizações em Ulsan, exceto que inventava nomes e mencionava brevemente quem havia morrido e quem havia sobrevivido. Yoon-sami declarou que a recompensa por uma tarefa concluída com sucesso seria de 2,5 bilhões. Shinkangu concordou em trazer o braço esquerdo de Gon Taezu, a tempestade de Ulsan, apenas com mais uma condição. Shinkangu se ofereceu para ajudar o rio Taewaga a dominar Ulsan. Em troca, Yoon-sami faria com que ele se encontrasse com o líder do abismo. A AIS era a mais coesa e organizada de todas as facções da Guilda Jeonva, embora no enredo do romance ela tenha se desfeito devido a uma dissensão interna. Shinkangu estava prestes a se encontrar com eles, pois, sem esses grupos, não faria sentido derrotar a Guilda Shongova. Mas ele não imaginava que essa chance viria tão rapidamente. O rio Taewan é um satélite do abismo, em outras palavras, uma oportunidade de alcançar seus clientes. Yoon-sami sugeriu que o rapaz discutisse todos os detalhes depois que ela visse os resultados. Yoon-sami levou o garoto até a masmorra que Gon Taezu frequentava. Havia muitas pessoas reunidas na entrada da masmorra, e Shinkanyu suspeitava que elas não estavam reunidas ali para um ataque. Yoon-sami não negou a suspeita de Shinkangu e sugeriu que ele usasse a tática dos fogos de artifício. O termo era usado quando os mercenários se uniam para massacrar um alvo forte. Nesses casos, não há derramamento de sangue, mas graças aos sacrifícios de outras pessoas, o sobrevivente obtém a vitória. O mesmo teria acontecido nesse caso se Shinkangu não tivesse intervindo. No romance, Gon Taezu sobreviveu, mas Shinkangu conhecia sua constelação e seus hábitos de batalha, o que aumentou suas chances de sucesso. Como Gon Taezu tinha feito muitos inimigos, havia muitas ordens para eliminá-lo. Cerca de 100 pessoas se reunirão na entrada. O líder da Bogrov Bland, Gon Taezu, cujo nome era abominado por todo o povo de Ulsan, era um gênio do crime com um exército e parceiros comerciais. Gon Taezu era um psicopata que massacrava todo mundo sem um pingo de piedade. Foi por meio desses atos que ele ganhou fama como o açougueiro de Ulsan. Havia muitas ordens para eliminar Gon Taezu, mas seu equipamento estava acima do nível 200, o que tornava sua destruição uma tarefa difícil. Gon Taezu usa a mão esquerda para quase todas as suas habilidades mágicas, de modo que a recompensa para ela é maior do que para ele próprio. A maioria dos mercenários estará atrás dessa mão em particular, todos eles esperando por sua chance quando Gon Taezu sair da masmorra. Shinkanyu decidiu comprar um anel que reduzisse a dor e tivesse um alto índice de resistência. O anel valia 500 milhões de won, e o cara teve que vender tudo o que tinha. Shinkanyu estava procurando equipamentos que pudessem ser úteis, mas não era o equipamento que mais lhe interessava. Gon Taezu não tinha uma constelação quando entrou na masmorra, mas seus subordinados as tinham. Parece que os caras enganaram todo mundo com um clone e uma falsificação, e Gon Taezu está claramente tramando algo. Shinkangu se perguntou onde estaria o verdadeiro Gon Taezu. Ele sabia que tinha o hábito de verificar novamente seu equipamento antes de fazer qualquer coisa, e era possível que ele estivesse em outro mercado. De repente, Shinkanyu notou que uma pessoa que passava tinha a constelação neutra Arqueiro Brilhante, que aumentava a precisão dos ataques mágicos e do arco e flecha em 5 vezes. Parecia que o cara tinha encontrado Gon Taezu. Shinkanyu percebeu que não se tratava apenas das roupas. Se não fosse pela constelação, ele não teria adivinhado que se tratava de Gon Taezu. As pessoas ao redor de Gon Taezu claramente não eram aleatórias. Todas elas tinham suas próprias constelações. Shinkanyu teria o prazer de lidar com ele ali mesmo, mas se ele continuasse a se intrometer, não haveria como evitar suspeitas. Por mais que Shinkanyu não quisesse, ele teria que seguir Gon Taezu,
pois queria descobrir o que o homem estava fazendo. Enquanto isso, Gon Taesu tinha apenas uma coisa em mente: ele queria ver o rosto de todos aqueles que perceberiam que haviam sido enganados. De repente, Gon Taesu teve a impressão de que alguém havia corrido até sua empresa e os estava seguindo, mas não havia ninguém. Shin Kang-gu se deu conta de tudo e agora vai lidar com Gon Taesu usando seus próprios métodos. Yeon Sami achou estranho o fato de Sonju ter se atrasado. A garota não conseguia entender para onde ele havia desaparecido. O subordinado de Yeon Sami não gostava nem um pouco de Sungyu, pois achava que ele era um espião da guilda Jeonva. Mais recentemente, o esquadrão da Rosa Branca foi completamente massacrado de forma semelhante. Todos foram perseguidos e destruídos. A líder dos Olhos Azuis, Lee Yerin, construiu sua reputação fornecendo mercenários a todas as facções em vez de forjar uma aliança com qualquer uma delas. O fato de Lee Yerin conseguir manter-se neutra entre todas as principais figuras significa que ela claramente sabe o que está fazendo, e o faz com muita habilidade. Como Shin Kang-yu foi recomendado por Blue Eyes, e como ele tinha habilidades impressionantes, esperar um pouco mais por ele não seria um pecado para Yeon Sami. Yeon Sami recebeu uma mensagem criptografada e ordenou que seu subordinado reunisse e evacuasse todos de lá. Yeon Sami não teve tempo de evacuar as pessoas, pois elas notaram Gon Taesu saindo da masmorra e o atacaram. As pessoas de Bogrov Bland perceberam que haviam caído em uma armadilha, mas já era tarde demais para escapar. As pessoas não percebiam de onde vinham os ataques e de que lado estavam sendo atacadas. Shin Kang-yu, vendo o que estava acontecendo, percebeu que não esperava isso de um arqueiro sagrado. Quando Gon Taesu estava prestes a atacar novamente, Shin Kang-gu decidiu atacá-lo por trás. Durante a luta, Shin Kang-gu conseguiu ferir o aparentemente invencível Gon Taesu. Gon Taesu ficou muito descontente com o fato de Shin Kang-gu tê-lo machucado e ameaçou destruir o cara. Mas antes de a batalha começar, Shin Kang-gu informou a Yeon Sami que a pessoa que entrou na masmorra não era o verdadeiro Gon Taesu, mas queria reunir os mercenários em um só lugar e massacrá-los. Shin Kang-gu também disse que o verdadeiro Gon Taesu estaria à distância com seu esquadrão e pediu que eles mantivessem a cabeça baixa e se movessem em direção ao prédio que explodiria. Shin Kang-gu avisou que um Gon Taesu furioso sairia para encontrá-los sem seu braço esquerdo. Yeon Sami não entendia como Shin Kang-gu podia saber de tais detalhes. Yeon Sami e sua equipe haviam capturado todos os malfeitores, mas o número de vítimas era significativo, e eles poderiam estar entre eles. Yeon Sami explicou a Shin Kang que eles estariam ocupados eliminando adversários menores por um tempo e, quando as coisas se acalmassem, ela entraria em contato com ele e cumpriria sua promessa. Enquanto isso, Shin Kang-gu já estava na casa de Lee Yerin, com a mão esquerda de Gon Taesu, que estava muito feliz por vê-lo de volta da Aegon. Shin Kang-gu perguntou a Lee Yerin se havia alguma notícia sobre Chasoi. Ela respondeu que estava em Jeoju e que a garota com sonho a colocou deliberadamente em uma pista falsa. Lee Yerin viu a notícia e, a julgar por ela, Shin Kang-gu é uma verdadeira estrela agora, mesmo que ninguém saiba quem ele é. Shin Kang-gu percebeu que os eventos estavam começando a se desenrolar de forma diferente do que no romance. Embora não pudesse se preocupar com Gon Taesu, ele tinha que ser muito mais cuidadoso com Chan Shivan. Lee Yerin perguntou a Shin Kang-yu se ele continuaria a trabalhar para Blue Eyes. Ele respondeu que continuaria até que surgisse uma opção mais atraente. Lee Yerin sugeriu que Shin Kang-gu discutisse o próximo assunto. O novo alvo do namorado de Shogubin. Shogubin era um assassino em série especializado em crianças e foi visto pela última vez no Epicentre. Lee Yerin entregou um envelope a Shin Kang-gu e explicou que todas as informações de que ele precisava estavam nesse envelope específico. Shin Kang-gu presumiu que iria para lá mais cedo do que havia planejado, mas precisava se preparar primeiro. Enquanto isso, Chan Shivan, assistindo às notícias sobre Shin Kang-yu, ficou surpreso. Embora não soubesse quem ele era, suas habilidades o impressionaram. Zhang Shivan ligou para a divisão de informações e estratégia da guilda Jeonva e pediu que descobrissem tudo sobre o incidente com Gon Taesu, pois ele estava interessado no caçador que havia destruído seu braço esquerdo. Enquanto isso, Shin Kang-gu apareceu na guilda mundial de Suvon. O cara queria comprar a licença da masmorra Balto por 1 bilhão, porque ele só precisava realizar uma invasão. An Seung-gil, gerente-geral do grupo de gerenciamento de masmorras, tinha certeza de que ele e o rapaz não se conheciam antes e explicou que eles não concedem licenças para masmorras a qualquer pessoa. De repente, o gerente-geral se levantou e pediu que o rapaz o seguisse, pois queria discutir o negócio em outro lugar. O gerente-geral tinha certeza de que a masmorra Balto era apenas poeira vendida por nada, mas Shin Kang-yu achava que, por 1 bilhão, não valia a pena. Na masmorra, Shin Kang-gu se encontrou com o chefe principal de Balto.
Ele pediu que ele não desperdiçasse sua vida e fosse embora. Shin Kang-yu não prestou atenção às palavras do chefe principal de Balto, pois ele parecia apenas uma criatura lamentável. Shin Kang-yu percebeu que esse era o momento em que, depois de derrotar a lixa, o cara havia se apossado de seu livro de habilidades. Sem pensar por muito tempo, Shin Kang-yu jogou um livro no chefe principal de Balto e o fez comer. Enquanto o chefe principal de Balto estava se dando conta do que havia comido, o Nigatmari Beadinjin já havia começado a fazer efeito. Balto, percebendo que estava desarmado e incapaz de usar suas habilidades, ficou furioso. Shin Kang-yu queria prolongar um pouco mais o prazer da luta e usou uma barreira protetora que o ajudou a durar mais alguns segundos. Não havia necessidade de mais. Tudo estava acontecendo exatamente como Shin Kang-yu havia calculado. Usando sangue ardente, o cara havia destruído o chefe principal. Shin Kang-yu alcançou com sucesso o 39º nível e obteve outra nova habilidade. Mesmo que o monstro tenha uma classe diferente, ele ainda pode aprender qualquer habilidade. Portanto, se Shin Kang-yu ensinasse com sucesso qualquer habilidade a um monstro e o interceptasse depois de vencer, ele poderia aprender a habilidade sozinho. Shin Kang-yu agora entendia que poderia avançar com segurança para o epicentro por conta própria. A única maneira de chegar ao epicentro é pela estação de Seul. Quando chegou à estação, ele percebeu que não estava gostando de tudo o que estava acontecendo. Naquele dia fatídico, o líder da guilda Geonve e a Fortune fizeram um acordo. Em Tirten Stars, 13 caçadores são apresentados como heróis no romance, incluindo Chan Shivan e seus colegas. Mas, na realidade, o mundo estará sob o controle deles no final, e é assustador perceber que eles controlam a imprensa em todo o mundo. Eles não têm dificuldade em estabelecer a opinião correta do público sobre si mesmos. Quando eles entrarem em ação cooperativa aberta, as pessoas ficarão felizes e começarão a honrá-los como um exército de heróis. Ocorreu a ele escrever sobre isso, e agora ele tem que desvendar tudo. De repente, Shin Kang-yu ouviu a voz insatisfeita de uma garota atrás de si, que estava indignada com o fato de Seul ser entediante, os preços serem altos e ninguém precisar de alguém sem conexões. Shin Kang-yu se virou para a garota, percebeu que ela estava tentando entrar em sua mente e repeliu o golpe. A constelação hostil da garota a raposa encantadora chamou a atenção de Shin Kang. Shin Kang-yu percebeu que a garota era uma das 3 estrelas chamada Yu Shunhua. Um pouco mais tarde, Shin Kang-yu se interessou pelo mundo que não podia ver, mas, infelizmente, não havia nada que pudesse ser feito a respeito. No entanto, existem métodos para refletir suas habilidades psicológicas. Especificamente suas habilidades, a garota usa para deixar as pessoas à vontade com uma impressão agradável. As pessoas relaxam em sua companhia e sua barreira psicológica é simplesmente desligada. Shin Kang-yu percebeu que, se alguém pensasse em algo desagradável por um tempo, essa barreira poderia ser fortalecida. Shin Kang-yu ficou intrigada com Yu Shunhua, pois achava que, em toda a Coreia, somente Jang Shivan era capaz de tal coisa. E o Shunhua tirou um cartão de visita e explicou ao rapaz que ela só o dava àqueles que conseguiam se espelhar em suas habilidades pelo menos uma vez. A garota explicou que, se Shin Kang-yu se cansasse de trabalhar em sua terra natal ou decidisse pedir o apoio deles, ele poderia entrar em contato com a guilda Shintou. Shin Kang-yu sabia que a guilda Xingu era uma das 5 guildas mais poderosas da China, e cooperar com ela não seria fácil. Shin Kang-yu percebeu que era impossível derrotar as 3 estrelas sem aliados. Ao chegar ao local designado, Shin Kang-yu decidiu procurar tesouros primeiro antes de receber o pedido. A capacidade de sentir a mana e acumulá-la no corpo é incrivelmente útil, mas se a mana for acumulada além de um determinado nível, ela sobrecarrega o corpo. Shin Kang-yu sentiu dor e uma diminuição no desempenho. Se algo assim acontecesse durante uma batalha, isso levaria à morte. Portanto, era extremamente importante aprender a superar essa sobrecarga. Os futuros adversários serão cada vez mais fortes e mais perigosos. Portanto, Shin Kang-yu é obrigado a obter o Poison Solakyun desde que tenha a oportunidade. No romance, Shin Kang-yu usava esse item com frequência porque ele tem propriedades que fazem o Solakyun comum parecer insignificante. Quando consumido, o Venom Solakyun entorpece a hipersensibilidade à mana por 30 minutos. Apesar dos efeitos colaterais, é um item extremamente útil. No entanto, você só pode encontrá-lo no Epicentro, e os jardineiros fervorosos estão sempre por perto. Shin Kang-yu achou que seria uma boa ideia atingir o 40º nível, já que ele havia adquirido uma nova habilidade. O Epicentro é literalmente um deserto de monstros mutantes de muitas espécies diferentes. No Epicentro, até mesmo um soluço de milissegundos pode ser fatal. O cara notou um corpo que parecia muito fresco, mas, assim como Shin Kang-yu pensou,
Não havia mana emanando do corpo. Shin Kang-yu percebeu que se tratava de uma armadilha do Guia das Trevas para atrair os caçadores e que, se o cara tocasse, uma etiqueta de rastreamento seria anexada a ele. Andando um pouco mais, Shin Kang-yu ficou chocado com o fato de o penhasco estar tão perto da saída. Shin Kang-yu alcançou o Solakyun, mas de repente um jardineiro apareceu inesperadamente. Shin Kang-yu, sem hesitar, atacou imediatamente o jardineiro e o destruiu facilmente. Depois de derrotar um monstro comum, Shin Kang-yu aumentou seu nível para o 40º nível e aprendeu uma nova habilidade, evasão. Shin Kang-yu estava feliz com o novo nível. Agora ele podia receber os convidados não convidados com todas as honras. De repente, Shin Kang-yu percebeu que alguém o estava seguindo, agarrou a garota e tentou descobrir por que ela o estava seguindo. Acontece que ele está sendo seguido por Jeon Yuri, a filha de um rico empresário, uma aluna diligente e um modelo a ser seguido. A garota era famosa por ser próxima de Chae-Kang, o vice-presidente da escola. No entanto, Chae-Kang cortou relações com a garota quando o negócio do pai dela faliu e a riqueza da família diminuiu. É por isso que, no romance, ela é inimiga de Chae-Kang e tem uma antipatia pessoal por ele, embora Shin Kang-gu não tenha explicitado isso especificamente. Jeon Yuri pediu desculpas a Shin Kang-gu se ela causou algum incômodo. A garota reconheceu que o cara era adorável, ele tinha acabado de chegar ao epicentro e já estava evitando facilmente a armadilha do Guia Sombrio. Shin Kang-gu ordenou que Jeon Yuri parasse de persegui-lo e fosse embora imediatamente. Shin Kang-yu está cansado por ter se exaurido 5 vezes seguidas, mas ainda assim ele limpou todas as 6 zonas, e parece que é hora de começar a fazer pedidos. O inseto no corpo daquele homem não era particularmente perigoso. A criatura que o colocou lá é que não era. Os Dark Guide são criaturas da mata fantasmagórica, quase invisíveis à noite devido à sua cor escura e natureza silenciosa. Mesmo que sejam avistados, os métodos usuais de extermínio não funcionarão. Qualquer pessoa azarada o suficiente para estar em seu caminho perderia completamente a cabeça e acabaria se matando em um acesso de loucura. Shin Kang-yu não iria compartilhar o mesmo destino. A noite chegou e o ataque do Dark Guide começou. Shin Kang-yu lutou contra ele com todas as suas forças. O Guia das Trevas só tinha medo de 2 coisas. A primeira era o poder que os próprios guias possuem, a magia das sombras, e a segunda era o seu oposto exato, a magia da luz. Quando opostos completos convergem para o mesmo território, a luta continua até que um deles caia. Shin Kang-yu, depois de retornar ao corpo daquele homem, decidiu que era melhor devolvê-lo à sua terra natal. Mas, primeiro, a vontade do cliente tinha que ser cumprida. Todas as informações contidas no envelope foram coletadas pessoalmente pelo pai de uma das vítimas. Não era um crime fácil. Então Li Yeren pediu ao homem que fizesse exatamente o que foi instruído. Seguindo o rastro do maná, Shin Kang-gu conseguiu encontrar o intruso Shogubin rapidamente. Shogubin havia obtido uma constelação hostil depois de destruir outra vítima e já estava procurando a próxima vítima para subir de nível. Shin Kang-gu não esperou muito e foi o primeiro a atacar Shogubin. Ele nem mesmo percebeu o que havia acontecido ou quem era o cara. Shogubin se perguntou quanto tempo o estranho duraria com suas habilidades. Shin Kang-yu percebeu que Shogubin também era um mago de alto nível devido à constelação. A resistência mágica de Shogubin era muito maior do que a de Roshongtai, e a captura de visão que ele certamente repeliria. Shin Kang precisava romper a armadura de gelo de Shogubin de alguma forma, então ele usou a aceleração. Mas Shogubin não era tão simples. Ele podia criar lanças a partir de matéria vermelha, e o cara teria que ser exposto a elas. Essa foi a primeira vez que Shin Kang-yu viu o efeito dessa habilidade em ação, e foi um bônus bastante útil. Shogubin afirmou que poderia ter destruído o sujeito com um soco e levado suas coisas. Shin Kang-yu perguntou a Shogubin por que ele estava destruindo crianças inocentes. Shogubin gostava de brincar com a confiança das crianças, acreditando que elas eram puras, ingênuas e sem cérebro. Nesse negócio, ele gostava mais de fingir simpatia, de passar confiança e depois destruir, pois o desespero no rosto das crianças o deixava excitado. Alegando que todas as crianças eram seus brinquedos, Shogubin atacou Shin Kang-yu usando sua habilidade Ice Wall. Shin Kang-yu estava determinado a mostrar a Shogubin como era ser o brinquedo de alguém e usou sua magia de ilusão. Shogubin não percebeu onde estava o verdadeiro Shin Kang-yu e começou a atacar todos ao seu redor. Shin Kang-gu, mostrando quanto dói ser enganado, machucou muito Shogubin. Shin Kang-yu entrou em contato com o cliente, agradeceu-lhe pela paciência e prometeu que vingaria sua filha. Enquanto isso, Chasooi chegou às câmeras de segurança da estação ferroviária de Seul e percebeu que,
A julgar pela direção do trem, Shin Kang-gu estava indo para o norte. Cha Soui ordenou a seus subordinados que a informassem assim que o homem retomasse seus negócios e voltasse para Seul. Enquanto isso, Shin Kang-gu fez Shogubin se desculpar com o pai da garota que ele destruiu e o enviou para o outro mundo. O cliente agradeceu a Shin Kang e disse que sua filha provavelmente estava feliz. De acordo com o pai da garota, Shin Kang-yu fez o que a lei e a NSA não conseguiram fazer. Shin Kang-yu havia apenas cumprido seu pedido e esperava sinceramente que a alma da filha do cliente descansasse em paz. Por todos os pertences do Shogubin destruído, Shin Kang-gu poderia obter cerca de 1 bilhão. De repente, Li Erin ligou e elogiou o cara por um trabalho bem feito. O cliente deixou uma gorjeta de 2 bilhões para o rapaz. Shin Kang-gu pediu a Li Erin que recuperasse o corpo do homem no epicentro e o identificasse. De repente, o rapaz sentiu um movimento por trás. Era Jeon Yuri novamente. Shin Kang-gu a havia avisado para parar de segui-lo. O que ela quer agora? O que ela quer agora? Young Yuri explicou que havia um chefe intermediário na masmorra que ela não conseguia derrotar. Ela pediu a Shin Kang para ir com ela. Ao se aproximar da masmorra, Shin Kang notou que ela parecia estar prestes a desabar, embora isso não fosse surpreendente em tais masmorras. Shin Kang sabia que o epicentro era um local com muitas masmorras ocultas, e esse lugar deve ter muitos segredos. O rapaz concordou em ir até a masmorra com a garota porque era um bom negócio. Ele poderia ver que tipo de pessoa era Jeon Yuri se ela tinha potencial para ser uma ameaça às forças da Guilda Jeonva. Avançando um pouco mais, os meninos viram o que estava escrito na parede. As inscrições diziam que quem entrasse nas profundezas com a sola ensanguentada seria enterrado ali para sempre. Shin Kang decidiu perguntar à garota quem era o chefe intermediário. A garota respondeu que ele era um monstro que preferia um combate à distância esmagador. A garota só conseguiu se aproximar dele uma vez, e quando a oportunidade se apresentou, ela atacou imediatamente. Mas a habilidade de autodefesa desse monstro, bloqueando o dano dos primeiros ataques, anulou os esforços da garota. Shin Kang e Jeon Yuri finalmente desceram a masmorra e destruíram seu primeiro inimigo. Andando um pouco mais, eles se depararam com o chefe intermediário de que a garota estava falando. O chefe intermediário dos Portulus gosta de acumular ataques e tem uma habilidade defensiva. Shin Kang pediu à garota que se concentrasse em sua habilidade e acertasse o monstro na cabeça. A garota sabia que, devido à barragem de ataques à distância, seria difícil chegar perto do monstro. Apesar dos esforços do monstro para mantê-los próximos, Jeon Yuri ainda conseguiu lançar Shin Kang contra ele. Jeon Yuri não queria ficar de fora e, com a ajuda de uma carga elétrica, os rapazes trabalharam juntos para derrotar o chefe intermediário. A garota era muito mais capaz do que Shin Kang esperava e, se continuasse assim, também seria capaz de lutar contra a Guilda Shongova. Andando um pouco mais, os meninos notaram um homem sentado de joelhos, orando. Jeon Yuri e Shin Kang não conseguiam descobrir quem era essa pessoa. Será que é mesmo o chefe? Pensou Shin Kang. Algo errado começou a acontecer. Shin Kang não hesitou em lançar sua adaga contra o homem, destruindo-o assim. Eles não estavam errados, pois era o chefe principal, que de alguma forma não tinha todas as habilidades. De repente, a masmorra começou a se reiniciar, e Shin Kang ordenou que Chong Yuri abandonasse e saísse o mais rápido possível. Ele também não esperou a destruição completa da masmorra e se apressou em direção à saída, pensando no fato de que ele obviamente não esperava ver um chefe tão importante. Shin Kang realmente não queria desperdiçar itens valiosos, mas, caso contrário, ele corria o risco de ficar ali para sempre. Embora Shin Kang tenha prescrito os efeitos dessa planta, era diferente senti-los pessoalmente. Não só a dor era como ser atingido por uma mão, mas meus sentidos também estavam aguçados. Jeon Yuri usou toda a sua mana, torceu a perna e caiu por causa da impotência. Os rapazes só tinham um pouco de tempo para sair da masmorra. Pegando a garota nos braços, Shin Kang foi em direção à saída. Shin Kang e Young Yuri mal conseguiram sair, apesar da dificuldade da masmorra. O cara ainda se beneficiou da habilidade que pegou do chefe intermediário. O nível da habilidade foi aumentado para o nível máximo e agora ela se regenera mais rapidamente. Jeon Yuri agradeceu ao rapaz por ter arriscado sua vida e tê-la ajudado, porque ela definitivamente não teria conseguido sair sozinha. Os eventos que estavam ocorrendo lembravam muito a garota de seu passado, de modo que seu corpo ficou paralisado. No passado, a garota era uma guia da Guilda Jeonva. Originalmente, ela era apenas uma simples guia que ajudava outros caçadores, mas um dia, Che Kanshin, da Guilda Jeonva, procurou Jeon Yuri.
Eles eram os melhores do país, e a garota acreditou em Che Kanshin e se juntou a eles. Porém, durante uma das incursões, a garota foi gravemente ferida. Quando Che Kanshin soube que ela não poderia voltar ao trabalho por muito tempo por causa dos ferimentos, ele disse que não valia a pena perder tempo com o lastro, e os rapazes foram embora. Shin Kang-yu ficou indignado, afinal, jogar um homem ferido na masmorra era como destruí-lo com suas próprias mãos, e Yuri milagrosamente conseguiu sobreviver e sair. Se a garota não tivesse feito um contrato com uma constelação que ajuda a manipular o espaço, ela não estaria sentada ao lado de Shin Kang-ku. Shin Kang-yu não achava que era apenas uma questão de sorte. A Constellation não contratava caçadores à toa. Muito provavelmente, ela viu potencial na garota. Yuri ficou tão aliviada quando falou. Essa foi a razão pela qual ela decidiu ir ao epicentro. Aparentemente, em seu coração, Yuri ainda quer aprender a confiar em outras pessoas novamente. De repente, Shin Kang-yu começou a cair. A garota ficou assustada, mas o rapaz explicou a ela que eram os efeitos colaterais do uso do Poison Solakyun e que ele só precisava descansar. Shin Kang-yu disse que precisava terminar sua tarefa, despediu-se da garota e disse que com certeza se encontrariam novamente. Shin Kang-yu decidiu que, enquanto estava no trem, por que não dar uma olhada no Unterground? O Unterground é uma rede social exclusiva para caçadores. Geralmente é usada como uma plataforma para autopromoção e disseminação de informações. Chigang-yun, da Geonva, o rosto da maior guilda do país, coloca a segurança e o trabalho em equipe acima de tudo. Shin Kang-gu se deparou com a notícia de que o rio da Eve está ganhando grande influência em Ulsan. Shin Kang-gu estava genuinamente feliz por Yeon-sami e sua equipe não terem feito besteira, afinal, a garota havia prometido algo ao rapaz. Shin Kang-yu se perguntou se as constelações estavam felizes com todos esses contratos. Afinal, o contrato vincula a constelação que governa o mundo às pessoas mais comuns. No romance, Shin Kang-gu descreveu o fato apenas para ridicularizar os subordinados de Chan Shivan. Era natural que as constelações fizessem isso. Quando seus portadores brigam entre si, as constelações brigam diretamente entre si. As constelações não governam o mundo, mas são apenas um de seus componentes. Elas não podem divulgar quem está acima delas. Nem mesmo Shin Kang-yu, o autor, poderia saber absolutamente tudo sobre esse mundo. E talvez as respostas estejam no subconsciente do homem, pensou ele. Shin Kang-gu recebeu uma mensagem de Li Yering dizendo que, de acordo com seus dados, Cha So-oi está na estação de Seul. Isso aconteceu mais rápido do que Shin Kang-yu esperava. Mas seus planos haviam mudado. Ele planejava lidar com Cha So-oi depois de limpar outra masmorra. Em vez da estação de Seul, Shin Kang-gu decidiu ir ao terminal de ônibus expresso de Seul para pegar o metrô no terminal de Gwanju. Shin Kang-gu chegou perto do terminal de Gwanju por um motivo. É onde você pode usar o passe que o cara recebeu da NSA. Shin Kang-gu apagou todas as suas informações, de modo que ninguém poderá localizá-lo. Shin Kang-yu pensou que, se ele ganhasse experiência lá, seria mais fácil lidar com Cha So-oi. Shin Kang-yu notou que alguns caras da guilda da Escória estavam intimidando a garota. No romance, a guilda Ain era secretamente liderada por Zhang Shivan. Sob suas instruções, eles exterminaram uma das tropas de Geonva em algum momento. Shin Kang-yu percebeu que um dos atacantes tinha uma constelação neutra muito boa de Grifter of the Century. Shin Kang-yu não tinha motivos para ficar parado, então decidiu ver qual era a constelação desse cara na realidade. Enquanto isso, na estação de Seul, Cha So-oi estava ficando nervosa porque eles já estavam lá há algum tempo. Será que Shin Kang-yu tomou um caminho diferente? Pensou Cha So-oi. Cha So-oi recebeu uma ligação de seu mestre, que queria saber se a garota havia pegado Shin Kang-yu. Ela respondeu que não. O senhor não imaginava que essa seria uma tarefa tão difícil para Cha Sorra. O mestre pediu a Cha So-oi que encontrasse Shin Kang-yu o mais rápido possível e que o entregasse vivo. Enquanto isso, Shin Kang-gu estava tentando obter seu prêmio e conseguiu destruir seu alvo e se apropriar do contrato de constelação dela. Com a constelação do Trapaceiro da Era, Shin Kang-yu receberia algum item raro a cada 100ª unidade de experiência. Portanto, ele estava ansioso para atingir o 100º nível o quanto antes. A garota Jin Yeon, que foi resgatada por Shin Kang-gu, agradeceu a ele e pediu que lhe desse seu número de telefone, pois sentiu que precisava agradecer ao rapaz de alguma forma. Enquanto isso, Cha So-oi agarrou o homem que Li Yering enviou para segui-la. A masmorra já havia sido aberta, e Shin Kang-yu foi para lá. O cara esperava arrecadar cerca de 800 milhões para uma boa guilda de escória. Li Yering alertou Shin Kang-gu para ter cuidado,
pois Chassoi havia destruído seu observador e aparentemente já estava a caminho de Gvanju. Chassorra era de nível 250, e a constelação não era fraca. Ela não era chamada de cão de caça à toa. Shin Kanyu estava apenas no nível 49, se ele ganhasse até mesmo 2 níveis, não teria chance contra ela. Portanto, ele decidiu fazer sua masmorra por enquanto. Chassoi já havia chegado ao terminal de Gvanju. Sua equipe havia se livrado da guilda Yen, e o posto avançado e a estação de ônibus estavam agora sob seu comando. Depois de descer para a masmorra, Shin Kanyu encontrou o chefe principal de Sajin. Como esperado, ele fez um verdadeiro estardalhaço. Shin Kanyu havia eliminado os 3 fantasmas com um único golpe. Ele estava longe e atirar adagas era uma perda de tempo. Se Shin Kanyu decidisse lutar com ele de frente, ele simplesmente usaria sua autodefesa e se esquivaria perfeitamente. As habilidades do chefe principal do Sajin eram interessantes, mas de que adiantariam se o Shin Kanyu não fosse criado? Shin Kanyu percebeu que o chefe principal Sajin no círculo não tem medo de nada. Então, ele decidiu destruí-lo. Com muito esforço e conhecimento, Shinkan conseguiu derrotar o chefe principal e se apropriou de sua habilidade Target, Formidável Wind Virvin. Ao usar essa habilidade, a furtividade interrompe seu efeito, pois, mesmo no nível máximo de posse, ela não pode ser combinada com habilidades de combate. Depois que Shin Kanyu alcançou seu objetivo, ele decidiu visitar a loja primeiro. Ao ver Shin Kanyu, Chassoi não conseguia acreditar em seus olhos. Ela pensou que o cara continuaria a se esconder como um rato. Ele não pode passar a vida inteira correndo por aí com um cão de caça em seu encalço, afirmou Shin Kanyu. Shin Kanyu realmente queria destruir Chassoi, afinal, esconder-se era inútil. Enquanto isso, no posto avançado de Gvanju, Ansoin esperava que Shin Kangu ficasse bem. Li Erin tranquilizou Ansoin, porque Shin Kangu pode lidar até com as tarefas mais difíceis. Li Erin sugeriu que Ansoin não hesitasse e saísse imediatamente. Ansoin afirmou que Shin Kangu não gosta de ser ajudado a menos que peça. Li Erin respondeu que ele superaria isso. Para se separar de um trabalhador tão talentoso como Shin Kangu, Li Erin não desejava se separar dele. De repente, uma multidão de rapazes apareceu na frente das moças e elas perceberam que estavam no local. Shin Kangu notou que Chassoi tinha uma constelação que permitia ao usuário ver oculto. Não era a coisa mais agradável para ele. Shin Kanyu percebeu que nem a captura da visão nem a magia de ilusão funcionariam com Chassoi. Nem mesmo sua furtividade recém-aprendida o ajudaria na batalha. Dado o amor de Chassorra pelos elementos de fogo, a imposição do mesmo elemento poderia ser esquecida. Chassoi sabia como aumentar o calor, então era bom que Shin Kangu tivesse reforçado sua barreira de defesa e melhorado sua nova arma. O oponente de Shin Kanyu era um mago, mas como ele havia fortalecido sua barreira de defesa e o efeito de sangramento da arma, era necessário apenas mudar do combate à distância para o combate corpo a corpo. Enquanto isso, Li Erin e Ansoin tinham lidado com a equipe de rapazes, mas ainda não tinham encontrado Shin Kangu. As meninas perceberam que precisavam se apressar porque algo lhes dizia que estavam no lugar errado. Chassoi decidiu explicar ao rapaz que tudo o que ele está fazendo é inútil e que, em breve, Shin Kangu encontrará seu fim. Jin En observou a luta atentamente e pensou em como era bom o fato de ela não ter feito nada naquela época. Afinal, pensar em fazer a própria Chassoi suar. Esse Shin Kanyu é uma pessoa interessante, pensou Jin En. Depois de passar pelo topo da masmorra, ele dominou a habilidade do chefe principal. Jin En relatou ao mestre que Chassoi estava perdendo. Parece que seu querido Sooi está perdendo o controle, pensou o mestre. O mestre colocou Chassoi sob sua proteção quando ela precisou e, em troca, a garota lidou com aqueles que entraram em seu caminho. O fogo é a especialidade de Chassoi. Shin Kangu presumiu que a garota o atacaria com projéteis de fogo. Shin Kanyu pensou que não viveria muito tempo nesse ritmo, então decidiu se aproximar sorrateiramente da garota. Shin Kanyu ainda conseguiu se aproximar sorrateiramente de Chassoi e planejou ficar atrás dela e atacar pelas costas. Mas Chassoi já havia aprendido todas as capacidades e truques de Shin Kanyu, então ela facilmente suspendeu o cara. Shin Kanyu reuniu toda a sua força em um punho e repeliu o soco de Chassoi, privando-a de seu braço. Ao sacrificar seu braço, Chassoi salvou sua vida, mas parecia que a garota não tinha intenção de sair sem vitória. Ela queria transformar Shin Kun em cinzas. De repente, a luta foi interrompida por Ansoin e Li Erin. A propósito,
As meninas chegaram na hora certa e salvaram Shin Kang-gu. Li Yiren substituiu Shin Kanya na luta para mostrar a Cha Sui que ela já havia terminado. Mas, de repente, Cha Sui desapareceu, e nenhum dos rapazes tinha ideia de onde ela havia ido. Durante toda a batalha, Shin Kang-yu foi incomodado pela última constelação de Cha Sui, o As das Sabedorias Mundiais. O Constellation Ace of Worldly Wisdom é especializado em sabedoria mundana e permite que você copie uma versão enfraquecida da habilidade de um inimigo uma vez por dia. Shin Kang-gu ficou se perguntando o que exatamente Cha Sui estava roubando. Acontece que ela roubou sua furtividade. Shin Kang-gu ficou se perguntando o que exatamente Cha Sui estava roubando, mas, na verdade, ela roubou a furtividade do cara. Shin Kang-gu informa a Li Yiren e Ansou que Cha Sui não atacará novamente, pois ela escapou. Li Yiren se ofereceu para correr atrás dela, mas, de repente, Shin Kang-gu desmaiou de desamparo, e as meninas decidiram levá-lo ao hospital. Fugindo, Cha Sui amaldiçoou as meninas, pois elas ousavam interferir em sua luta. Cha Sui não entendia como era o Shin Kang-yu. Ele não só tem muitas habilidades, mas também usa aquelas que só os chefes de masmorra têm. Será que Shin Kang-gu tem o poder de copiar as habilidades de seus inimigos? Pensou Cha Sui e decidiu avisar seu mestre sobre isso. De repente, Jin Yen apareceu no caminho de Cha Sui e bloqueou sua passagem. Ela percebeu o que estava acontecendo e por que a garota estava bloqueando seu caminho. Jin Yen tentou me dizer que Cha Sui não estava bem. O mestre havia ordenado que ela fosse descartada porque não havia motivo para manter vivo um cão de caça que não estava fazendo seu trabalho. Quando Shin Kang-gu acordou, percebeu que estava no hospital. Ao ver Ansou dormindo ao lado de sua cama, ele decidiu fugir silenciosamente. Assim que Shin Kang-gu saiu da sala, ele foi recebido por Li Yiren. A garota tinha certeza de que o cara fugiria, pois esse era o estilo dele. Li Yiren decidiu ainda perguntar a Shin Kang-yu para onde ele estava indo, já que seus ferimentos ainda não haviam cicatrizado. Shin Kang-gu perguntou a Li Yiren se Blue Eyes ficaria bem, porque Eclipse certamente os caçaria. Li Yiren pediu a Shin Kang-yu que não se preocupasse com isso. Eclipse certamente não é uma pessoa de mente pequena, mas Blue Eyes também não é exatamente uma pessoa de mente pequena. Shin Kang-gu agradeceu a Li Yiren por tudo e pediu que ela transmitisse seus agradecimentos a Ansou. Li Yiren explicou a Shin Kang que era melhor fazer isso ela mesma, porque a garota achava que Ansou ficaria muito mais feliz se ouvisse essas palavras pessoalmente do rapaz. Ansou era uma pessoa importante para Shin Kang-gu. Se eles se aproximarem, o caso acontecerá novamente. Li Yiren não interferiu na partida de Shin Kang-yu, mas pediu a ele que lhe desse um tempo, afinal, ela tinha algo que queria lhe contar. O corpo que Shin Kang-gu havia pedido que ela recuperasse tinha sido retirado, mas não era uma tarefa fácil estabelecer a identidade apenas com a licença de caçador. Li Yiren avisou o cara que o caso demoraria um pouco mais, porque ele poderia estar trabalhando com um nome falso. Embora os caras quase tenham destruído Cha Sui, o Eclipse não fez nada. Eles eliminaram vários de seus funcionários, mas não ouviram um pio deles. Eles haviam alocado um grande número de agentes para capturar Shin Kang-gu, mas nem mesmo um de seus funcionários mais valiosos conseguiu eliminar Sonjil. Quanto a Cha Sui, ela falhou em sua tarefa e provavelmente foi eliminada, porque Kang Dong não perdoa essas coisas. O teste de uma constelação é indicado exclusivamente pela vontade da pessoa. Os testes em si são diferentes, dependendo da natureza da constelação, mas todos eles têm um aspecto em comum. Não importa quão alto seja o nível de uma pessoa, ela terá dificuldades. Tanto é assim que algumas constelações programam seus julgamentos apenas para se livrar de seus empregadores. Mas Cha Sui havia deixado claro para Shin Kang que ele precisava se tornar mais forte novamente, e não havia tempo para hesitar. Muitas pessoas se reuniram para assistir à luta, e o oponente de Shin Kang-yu era uma criatura de outra dimensão. Shin Kang-yu tinha certeza de que não havia lugar melhor para lutar, pois era muito mais limpo e intenso do que o mundo real. Shin Kang-yu, que estava no nível 47, desafiou Chen Shivan, que estava no nível 800, para uma luta. Chen Shivan acreditava que Shin Kang-yu o havia escolhido, querendo impressionar a constelação. O único problema é que a única coisa que o cara conseguirá é sua morte. Assim como Shin Kang-yu havia previsto, Chen Shivan não perderia a chance de se exibir na frente da constelação. Normalmente, as constelações de alto nível querem ser as principais, portanto, ao ver um número tão grande, elas não descartam esses candidatos. Mas agora que há tantos deles, pelo menos um pode cair nos truques de Chen Shivan. Shin Kang-yu percebeu que Chen Shivan estava aplicando uma habilidade após a outra, exatamente como no romance,
e que, sozinho, ele teria dificuldades. Shin Kang-yu já havia encontrado todas as habilidades antes, mas o poder de Chan Shi-van era simplesmente inacreditável. Shin Kang-yu entendeu que, se Chan Shi-van decidiu imediatamente usar magia negra, isso significava apenas uma coisa: ele havia escolhido o Buscador da Verdade Negra como sua constelação principal. Enquanto Chan Shi-van falava que Shin Kang-yu era insignificante, o último conseguiu se aproximar dele e refletir sua habilidade. Chan Shi-van ficou surpreso com o fato de Shin Kang-yu ter desviado seu soco. Aparentemente, ele havia subestimado o cara.